Júnior aqui, mais uma vez, direto do projeto Chácara, e dessa vez é definitivo, cebolinha verde o ano inteiro. Fiz vários e vários testes, pesquisei conteúdo de grandes produtores de cebolinha verde e separei algumas informações que eu dividi em 3 partes, tudo isso nesse vídeo. Primeira parte, substrato, a importância da rotatividade do material dessa terra que você vai usar no plantio da cebolinha. Parte 2, o ciclo da cebolinha, quanto tempo demora e quando chega a hora que ele encerra e é necessário replantar. E a parte 3, não menos importante, de adubação. Dica extra, de repente, se você aí na cozinha da tua casa já preparou um prato, principalmente salada de batata, a dita maionese de domingo, e ficou com um gosto meio diferente, meio estranho, pode ter sido da cebolinha verde. Já te conto por quê. Primeira parte, rotatividade de substrato. O que seria? Eu vou estar utilizando aqui a horta vertical como exemplo. Nesse caso aqui, ó, já encerrou o ciclo. Então, quer dizer que não adianta mais vir com adubação extra e tal, e esse substrato ele já está esgotado. Você já deve ter ouvido falar, ou de repente tem algum parente da lavoura, no caso, né, que planta tomate. O tomate, só um exemplo, não é plantado 2 anos a fio no mesmo espaço, no mesmo terreno. Planta-se 1 ano, descansa pelo menos 1 ano e assim por diante. Outros cultivos também são intercalados. Você plantou cenoura, talvez no outro ano, intermediando, talvez é plantado o alho, o pimentão, sempre intercalando. Até no teu canteiro, se tu plantar cebolinha verde num espaço, não replanta ali. Deixa esse espaço para fazer um plantio de alface ou qualquer outra cultura e vai fazendo a rotatividade. Aqui esse substrato da cebolinha, essa cebolinha aqui, já esgotou o ciclo dela. Vou tentar desenformar aqui, está bem ressecado. Esse substrato aqui eu tiro fora. Pode ver, o enraizamento dela, ela já sugou tudo que tinha. Mesmo que der mais uma completadinha ali de esterco, não é mais interessante. Saiu fora aqui, não tem problema. Pode ver que também estava bem enraizado. Aqui depois eu só separo um pouco desse excesso de praga. Esse substrato aqui, eu reservo ele num lugar onde eu vou usar ele em alguma outra cultura, provavelmente um plantio aí de milho em vaso. E o substrato novo que eu venho para essa cebolinha é esse aqui que eu tenho separado, bem descansado. 40% de matéria orgânica. Eu estou usando cama de aviário, extremamente curtido. Esse solo aqui foi completado com calcário, enfim, ele está no ponto para ser usado. Então, usou numa cultura, separa, usa em outra. Ali no caso o brócolis, agora vai para cebolinha. Eu venho aqui, faço uma poda de raiz nessa cebolinha. E aqui em cima fica a critério de cada um. Se quiser cortar mais aqui na ponta em cima, isso serve até quando você for fazer tirar para usar na culinária. Pode podar mais aqui em cima. Se quiser que ela aguente mais tempo, aí é interessante que faça o corte mais aqui embaixo, no talo dela, que ela segura todas as folhas no mesmo talo.
Se de repente vai para casa de um parente ou visitar alguém aí, pediram, traz um pouco de cebolinha aí, eu sei que tu tem, tira desse jeito. Para uso em casa, pode ser assim. E ali no cultivo, é claro, pode simplesmente vir e rasgar ali. Eu não utilizo desse jeito, mas é uma forma. Então vou desenformar todo essa cebolinha aqui da vertical. A questão de substrato e rotatividade seria essa. E voltamos a falar sobre o ciclo, quanto tempo demora e a época de replante. Mudas aqui já todas separadinhas. Viu? Quando eu fiz esse plantio na horta vertical, eu usei em torno de 2 a 3 mudas por recipiente. Pode ver que ela perfilha bastante, aqui dá para ver. Praticamente dobra. Se tinha 2 ou 3, aqui tem 3, 6, 7, 8 já. Então vou plantar o mesmo tanto. Cada fechinho desse aqui foi o tanto que saiu. Vou replantar da mesma forma, por questão de eu ter bastante muda disponível aqui. E só no próximo ciclo vou repartir. Mas se você quiser ir repartindo aí já, só abre no meio, deixa com 2 ou com 3 e tá valendo. Para a parte do plantio. Aqui o recipiente, eu não enchi ele de substrato até em cima, exatamente para chegar a sentar essa raiz aqui, para ela não dobrar para cima, e daí eu completo. Mesmo assim ainda, eu só dou uma baixadinha de leve, tiro o excesso, para na hora da rega, a água dar uma empoçadinha, ó. A importância de descansar a matéria orgânica. Tem minhoquinha aqui já. Terminei de fazer o plantio aqui, agora eu vou dar uma boa irrigada e depois vou separar em 3 andares. Dá para ver que esse substrato ele é bem afofado, então ele vai baixando um pouco. Entrando um pouco agora na parte 2 do ciclo. A cebolinha verde, basicamente, ela é dividida em 4 ciclos. O tempo total, 120 dias, 4 meses. Quando ela começar, aqui algumas já floresceram, que ela dá a flor aqui na ponta, já era. Ciclo encerrado, está na hora de replante, que foi o que a gente fez aqui. Do plantio até a primeira colheita, em torno de 45 dias. Eu vou arredondar para 45 dias. Segundo corte, mais 25, então soma de 70. Terceiro corte, 95. 4 cortes lá em 120 dias. Claro que se você não quiser fazer, quiser deixar um pouquinho mais de tempo, mas não deixa muito mais aí do que, além do primeiro ali de 45, mais 35, 40 dias, porque essa cebolinha acaba passando do ponto. Você pode perceber que ela vai dar uma engrossada, é normal. Quanto mais tempo fica, mais engrossa, só que ela já não fica mais verde, começa a ficar, de repente, mais pálida. Para explicar melhor essa parte do ciclo, por exemplo, assim, ó, chuchu, eu tenho aqui um mais novinho, verde, bonito, tu pode deixar ele ficar maior, ele vai começar a ficar mais amarelado, mais pálido, e não necessariamente com esse broto aqui, mas vai começar a aparecer um broto aqui embaixo. Ele fica duro, não fica mais tão bacana para o consumo, enquanto isso aqui tu descascou, 8, 10 minutinhos tá macio. Isso aqui é uma meia hora para cozinhar. Mesma coisa alface. Alface aí em torno de 45, 50 dias, ou em outros casos, hidroponia ou
hortas que seguem as regras, tudo na risca, com adubação, mas em casa, ali com seus 45 dias, tu vai ter uma cabeça de alface bacana. Tu quiser adubar, ela vai dar o dobro de tamanho, mas ela começa a ficar mais rija. O sabor dela não é mais tão fresco de planta nova. Terceira parte, adubação. Eu diria assim, se você caprichar nesses 40% de matéria orgânica, não seria exatamente necessário, mas se quiser fazer, não tem problema. 45 dias após a primeira colheita, você pode vir e dar uma reforçada. Se usar cama de aviário, é bom que, por exemplo, assim, umas 2 colherzinhas de entre meio a de chá e a de sopa, 2 colherzinhas e cubra com esse mesmo substrato que você plantou, para que essa cama de aviário não venha a mofar, tipo assim, para que possa gerar algum tipo de fungo ou de piolho. Mais indicado seria uma composição aí 4, 14, 8, dificilmente vai encontrar pronta. E ureia, eu diria, use ureia, colherzinha de chá, joga uma colherzinha ali, molha bem, de preferência se estiver chovendo, melhor ainda, dá um intervalo ali de mais uns 3 ou 4 dias e jogue mais uma colherzinha de chá de café de ureia. Ponto. A tua cebolinha vai engrossar normal, quanto mais tempo tu deixa, mais ela engrossa. Mas aí vem a questão do ciclo, que ela pode ficar um pouquinho mais rija. Eu vou dar uma saída agora para te mostrar um canteiro de cebolinha lá na casa do meu irmão e fazer algumas colocações sobre. Cá estamos no canteiro, mais um exemplo aqui de ciclo, essa salsa. Ela começou a florescer, o sabor dela já não é mais tão bacana enquanto fosse nova. Esse canteiro aqui, aparentemente, parece ser meio fraco. Aqui tem 6 metros de comprimento, foram colocados em torno de 30 quilos de cama de aviário, bem misturado, um pouco de casca de arroz queimada, e nesses cultivos aqui não foi feito nenhuma adubação, zero. Dá uma olhada na cebolinha. Aqui é cortado de qualquer jeito, mas está bem bonita. Deve estar em torno aí de uns 80 para 90 dias. E aqui, quando eu me refiro que não necessita de adubação extra, a questão de engrossar a cebolinha, então não teria necessidade. Vou tirar mais uma aqui e voltamos para o projeto Chácara. Então, como deu para perceber, aquele canteiro lá, ele não tinha sido cultivado nada a um determinado tempo. Ele ficou ali descansando. Só foi feito aquela boa adubação de início e só. Então, se você preparar o teu substrato com em torno de 40% de matéria orgânica, bem caprichadinho, a adubação no decorrer do cultivo não é exatamente necessária, fica a teu critério. E na parte da cebolinha, para que você tenha um ciclo bem eficaz, em torno de 60 dias após o primeiro cultivo, a primeira plantação, você intercala, começa mais uma nova plantação. E em local separado, por exemplo, assim, essa horta vertical eu tenho do lado de cá, daqui a 60 dias, no caso, eu começaria mais uma do outro lado do viveiro, para que, se essa aqui der algum problema de fungo, piolho, não passe para outra. E assim no teu canteiro, no chão, no principal no caso, faz um plantio numa ponta, outro plantio lá na outra ponta, e quando for fazer o replante, troca de setor, tipo um pouco mais para o lado aonde não foi plantado cebolinha, no caso no último cultivo. E com relação à dica extra, que nem eu falei, essa cebolinha aqui, ela está um pouquinho mais passada do ciclo dela, o que pode acontecer? Tá vendo uma tipo de uma baba?
ela começa a criar uma baba aqui dentro, tipo de uma pasta. E conforme for, se tu tiver o teu canteiro num lugar um pouquinho úmido e ela esteja úmida por dentro, essa baba ali dentro ela pode começar a fermentar, não que prejudique a planta, mas vai prejudicar o tempero aí da tua cozinha. Então, eu me refiro assim, quanto mais nova, melhor. E se for usar ela mais passada assim, faz o seguinte. Corta ela. Ó, aqui pingou bastante, ó. E as pontas aqui também. Essa baba que eu me refiro. Isso aqui amarga, azeda, dá um... Vai embaixo da torneira, deixa correr aqui e vai espremendo ela. Aí você vai reparar o tanto de pasta que solta de dentro. Eu vou deixar uma playlist de tanques aqui do lado. Espero ter compartilhado algo que vá fazer diferença para você. Abraço, tudo de bom, valeu, fui!